Olá, aula de ciências, professora Karine. Correção das atividades. O nosso texto está em Mateus 19:14 e diz: Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Vocês têm aí um mapa na página 64. E esse mapa está marcando áreas, né, onde tem um desmatamento e áreas com vegetação, né, em verde. Então, observando esse mapa, vocês tinham que responder às questões, né? Letra A. Qual é o impacto da devastação dos biomas do mapa para os animais e as plantas dessas áreas, né? Toda vez que eu faço um desmatamento, eu prejudico e ameaço a existência tanto dessas plantas quanto desses animais. Então, a devastação implica na perda de habitat para plantas e animais, e dependendo da extensão da devastação, isso pode implicar na extinção de espécies com perda de biodiversidade ambiental. Observando aqui essa área de cerrado, né, identifique os estados em que o cerrado foi mais devastado. Então, devastado foi no estado de Goiás, que está bastante aqui com amarelo, no estado de Mato Grosso do Sul e aqui estado de São Paulo, tá? Agora vocês têm 3 outros mapas para comparar com relação ao anterior. Então, diz assim: os mapas mostram as áreas que se destacam na agricultura e na pecuária. Compare-os com o mapa anterior e responda: há relação entre as atividades agropecuárias e a devastação da vegetação? Qual? Se vocês olhar aqui, esse aqui é com relação à plantação, produção de milho, esse aqui é com relação à produção de soja, e esse aqui é com relação à produção criação de rebanho bovino. Então, as áreas, vocês viram que mais estava devastada eram as áreas de Mato Grosso do Sul, Goiás e aqui São Paulo. Então, se vocês observar, tem uma relação muito forte as áreas de desmatamento, né, com a área dessa atividade econômica. Então, com base na comparação dos mapas, o uso das terras para agropecuária está relacionado à devastação da vegetação para as plantações de milho, soja e criação de gado, tá bom? Vamos na próxima. Número 2. Dê um exemplo de um animal que está extinto na natureza. Quais são as principais razões que levam à extinção dos animais? Bom, nós estudamos a Amazônia, o bioma da Amazônia, o bioma do Cerrado e o bioma da Caatinga. Em todos eles nós vimos que alguns animais estão em princípio de processo de extinção. Mas quando nós estudamos a Caatinga, nós aprendemos sobre a ararinha azul. Então ela está extinta na natureza, e isso ocorreu provavelmente por causa da captura por criadores ilegais e por causa da destruição do seu habitat, a caatinga. Agora leia o texto e responda. Tinha ali um texto a respeito de preservação de áreas, né, de floresta. Então, os cientistas tinham uma dúvida. Qual era a dúvida dos cientistas, né? Então, ao propor áreas de conservação, eles tinham dúvidas sobre o que teria mais êxito, se era uma área contínua ou um conjunto de áreas fragmentadas. Eles queriam saber se eles deixavam grandes extensões de terra para preservar ou se eles faziam pequenos conjuntos de áreas, né? Qual foi o resultado da pesquisa, como isso ajuda na preservação das florestas, né? Então, os dados que eles tinham ali, o levantamento que eles fizeram, eles tinham dados consistentes para afirmar que o melhor, então, seriam preservar áreas extensas, que isso seria mais eficiente para os animais e para as plantas, tá bom? Bom, isso aqui são as atividades, então, da página 65, atividades do capítulo. Eu peço que vocês releiam os 3 biomas e façam anotações dos pontos que são importantes de cada um, tá? Essa é uma boa técnica de estudo e de fixar o conteúdo. Vocês têm um caderninho de ciências, façam esses apontamentos lá no caderno, como se fosse um resuminho de cada
bioma, você coloca lá as características dele, quais são os animais, quais são as plantas que se destacam, se tem alguma característica melhor, assim, mais importante, quais são os estados, né, onde esse bioma está presente, tá bom? Façam isso então. Bom estudo a todos.